Olá, segundo ano. Características dos animais. Cada espécie possui suas características próprias, como cor, tamanho, tipo de alimentação, ambiente em que vive, dentre outros aspectos. Classificação, habitat. Os animais podem viver em vários tipos de ambiente, que chamamos de habitats. Em seu habitat, o animal encontra comida e abrigo. Muitos animais não conseguem sobreviver quando são retirados de seu habitat. Animais terrestres. Animais que se desenvolvem e vivem na terra. Exemplos: onça-pintada, cachorro, girafa. Animais aquáticos. Animais que nascem e vivem na água. Exemplos: peixe, baleia. Animais aéreos. Animais que vivem na terra e conseguem voar. Exemplos: águia, beija-flor. Na folha impressa, complete os dados do cabeçalho. Anote o nome de 2 animais aquáticos e 2 animais terrestres. Escreva o nome de uma ave, um animal que rasteja. Numere 1, animais domésticos. 2, animais selvagens. É só observar cada uma das imagens e então numerar. Se é animal doméstico, escreva o número 1. Se é animal selvagem, o número 2. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. As palavras em destaque são galinha, vaca, abelha, ovelha. Então, é só completar de acordo com o que cada um dos animais nos fornece. Qual desses animais nos fornece carne e leite? Vaca. Fornece a lã? Ovelha. Produz o mel? Abelha. Nos fornece carne e ovos? Galinha. Então, é só completar as frases e então fazer a leitura das frases completas. A cobra é um animal silvestre, selvagem. Pinte no desenho abaixo apenas os números ímpares. Lembrando, números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpares. Então, é só colorir no desenho da cobra os números ímpares. Segunda página com tarefinhas. Cruzadinha de animais domésticos. Você irá escrever o nome desses animais domésticos. É só seguir a direção em que as setinhas estão apontando. Você pode consultar o nome desses animais domésticos ao lado. Em seguida, leia os nomes de alguns animais domésticos: coelho, galinha, gato, porco, ovelha, cachorro, pato. Agora, coloque as palavras em ordem alfabética. É só organizar essas palavrinhas, o nome desses animais domésticos, em ordem alfabética. É só seguir a ordem das letrinhas do alfabeto. Em seguida, escolha o nome de um animal doméstico e escreva uma frase. Seja bem criativo. As próximas atividades estão no livro de português, nas páginas 59, 60 e 61. Parágrafo e pontuação. Vamos observar juntinhos trechos de 2 textos diferentes. O primeiro é uma estrofe da música A Barata Diz Que Tem. Vamos ler juntinhos. A barata diz que tem um tapete de cetim. É mentira da barata, ela dorme no capim. A música é escrita em versos. Cada linha é um verso. O segundo texto é escrito em parágrafos. O que indica o início do parágrafo é esse espacinho deixado no início da linha. Então, vamos contar quantos espacinhos tem. 1, 2, 3.
Então, esse trecho tem 3 parágrafos. Vamos ler juntinhos. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Vamos pintar os espacinhos que indicam o parágrafo. 1, 2, 3 espacinhos, 3 parágrafos. Você também irá pintar no seu livro esses espacinhos que indicam o início dos parágrafos, para então responder. No texto 2, os espaços antes das linhas indicam o início do parágrafo. Há 1, 2, 3 espaços, portanto, há 3 parágrafos. Com a professora, leiam as frases. Frase 1. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Observe o ponto de interrogação, indica uma pergunta. Frase 2. Os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. Observe o ponto final, é uma afirmação, é a resposta para a pergunta. Letra A. Pinte de amarelo os sinais que estão ao final de cada uma das frases. Então, vamos pintar na primeira frase o ponto de interrogação e na segunda frase o ponto final. Conversem sobre as explicações a seguir e as diferenças entre as frases. A frase 1 é uma pergunta. O sinal é o ponto de interrogação. Observe o ponto de interrogação, indica pergunta. A frase 2 dá uma resposta, dá uma declaração. O sinal é o ponto final, observe. Na escrita, os sinais de pontuação indicam como a frase deve ser lida para dar mais sentido a ela. Também vamos estudar gênero masculino e feminino. Releia o título. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Para indicar que a mãe crocodilo é quem cuida dos filhotes, a palavra fêmea veio junto ao nome do animal. Veja, crocodilo fêmea. Se quem cuidasse dos filhotes fosse o pai crocodilo, a palavra macho viria junto ao nome do animal. Então, como ficaria o nome dele? Complete corretamente. Então, é só escrever ao lado da palavra crocodilo a palavra macho. Crocodilo fêmea, crocodilo macho. Há outros animais que também precisam das palavras macho e fêmea para indicar o gênero masculino ou feminino. Agora é a sua vez. Siga o modelo e complete o quadro. Nome do animal, masculino, feminino. Observe o modelo. Jacaré, masculino, jacaré macho. Feminino, jacaré fêmea. Zebra, masculino, zebra macho, feminino, zebra fêmea. Girafa, masculino, girafa macho, feminino, girafa fêmea. Os nomes de pessoas, animais e coisas podem ser masculinos ou femininos. Forme pares segundo o exemplo. Exemplo, masculino, o menino. Feminino, a menina. Masculino, o primo. Feminino, a prima. Masculino, o amigo. Feminino, a amiga. Um professor, uma professora. O diretor, a diretora. Complete. Antes da palavra masculina, usa-se o artigo, observe, o ou um. Então, vamos completar. O ou um. Antes da palavra feminina, usa-se o artigo, observe, a ou uma. Então, vamos completar. A ou uma. Hora de organizar o que estudamos.
Gêneros dos nomes. Masculino. Exemplos: o menino, um menino. Feminino. Exemplos: a menina, uma menina. Bons estudos!